Oi, gente, tudo bem? Eu sou Juliane, enfermeira, especialista em urgência, emergência e UTI, com experiência em emergência e UTI pediátrica. Estarei com vocês no próximo final de semana e em um final de semana de maio, ministrando a disciplina enfermagem e terapia intensiva pediátrica e neonatal. Nesses dias a gente vai discutir um pouco sobre a importância do conhecimento, que o enfermeiro precisa ter na área de pediatria, na área de neonatologia, sobretudo para vocês que estão em uma pós-graduação obstétrica, com foco também na saúde infantil e UTI neonatal. Então, vamos falar um pouco sobre a história da criação das UTIs pediátricas e neonatal, sobre a estrutura dessas UTIs, o que é que deve conter, quais são as normas que regulamentam, o que é que a legislação de enfermagem traz também a respeito da atuação do enfermeiro em unidade de terapia intensiva, quais são os impactos que essa criança, essa família e até mesmo a sociedade tem quando uma criança é hospitalizada, quando o neonato é hospitalizado. Então, nesse sentido, eu trago aqui alguns objetivos dessa disciplina que a gente vai fazer o possível para contemplar de maneira satisfatória durante esses dias. Então, os objetivos dessa disciplina são conhecer a história da terapia intensiva pediátrica e neonatal, descrever as estruturas das unidades de cuidados intensivos neonatal e pediátrica, conhecer as normas regulamentadoras das UTIs, discutir sobre o impacto da unidade de cuidados intensivos pediátricos neonatal para a criança, família e sociedade. E aí, a gente também vai compartilhar as nossas experiências, os desafios que o enfermeiro em terapia intensiva enfrenta. E aí a gente vai fazer um link também para a situação atual, que é a pandemia do Covid-19. E, por fim, e também falar de estratégias de humanização para lidar com esse público em específico. Dentro desses objetivos, a gente vai discutir, analisar, compartilhar experiências a respeito da atuação do enfermeiro dentro da unidade de terapia intensiva. Qual é o papel do enfermeiro, quais as competências que o profissional de enfermagem precisa ter nesse ambiente, certo? Então, para a gente começar a discutir um pouco esse assunto, uma das referências é o artigo Atuação da enfermeira na unidade de terapia intensiva neonatal entre o ideal, o real e o possível. É um artigo de Montagnoli, Merige e Jesus, que são enfermeiras, publicado na Revista Latino-Americana de Enfermagem em 2011. Foi um estudo qualitativo com abordagem fenomenológica realizado com 12 enfermeiras. E aí a gente vai fazer uma análise desse artigo, trazendo também para a nossa experiência, para quem tem experiência no setor de UTI e terapia intensiva pediátrica e neonatal, para que a gente possa desenvolver essa conversa. Isso considerando qual é a realidade, o que é aceitável e o que é ideal dentro dessa atuação do enfermeiro na unidade de terapia intensiva neonatal, mas também pediátrica. Além disso, eu encaminhei também para vocês a RDCs, a RDC 50 de 2002 e a RDC 7 de 2012, que tratam da regulamentação
das estruturas, do funcionamento, da elaboração, do planejamento de terapia intensiva e o que é o mínimo para se abrir uma UTI, para manter o funcionamento de uma UTI. Nós vimos, no último ano, a respeito da pandemia do Covid-19, vários leitos de UTI sendo formados no nosso país e no mundo. Então, a gente vai fazer também um link com o momento atual, porque a UTI é um lugar de cuidados críticos que requer tecnologias, desde a tecnologia leve a tecnologias mais pesadas, para que possa prestar essa assistência, esses cuidados a esses pacientes críticos. O aumento da quantidade de leitos também ocorreu na pediatria, na neonatologia, na obstetrícia. Então, o que é que precisa para um funcionamento de uma unidade obstétrica, por exemplo, de risco, que precisa ter leitos de UTI para esse RN, que pode nascer prematuro, que pode sofrer alterações durante o momento do parto e que precisa de cuidados críticos? A gente conhecer mesmo em termos de estrutura o que é que precisa, espaçamento entre os leitos, várias tomadas, bombas, ventiladores, monitores, incubadoras, berços aquecidos em se tratando de criança, de neonatos, berços com grades específicos para a criança, que é um leito diferenciado em relação ao do adulto. Então a gente percebe que é um ambiente crítico em que essas crianças precisam estar em cuidados contínuos e que a equipe de enfermagem, o enfermeiro, é um líder que precisa ter racionalidade, direcionamento, pensamento crítico e clínico muito específicos para lidar com esse público. E não somente com o neonato, com a criança, mas também com a família, visto que a criança é um público diferenciado que é acompanhada pela lei do acompanhante. É obrigatória a presença dos pais ou do responsável dessa criança. Em se tratando de neonatologia, a gente tem uma mulher, uma puérpera. Então, temos que ter esse olhar diferenciado. Então, o profissional ele precisa desenvolver competências, habilidades, destreza para atuar neste ambiente complexo, desde manipular uma incubadora, um monitor, o gerenciamento, o planejamento do cuidado dentro da unidade. Então eu trago aqui a prévia de algumas competências, de algumas exigências desse profissional na terapia intensiva para vocês. Então, para ilustrar, nós temos aqui algumas exigências do profissional enfermeiro para atuar nesses setores, como a competência, a habilidade e destreza, visto as técnicas específicas para a criança, conhecimento técnico e científico, disponibilidade para confinamento, visto que é uma unidade fechada, em que o profissional ele se dedica mesmo durante aquela quantidade de horas no plantão ao cuidado dessas crianças, disposição para cuidados dos pacientes neonatos e pediátricos, pois algumas pessoas, têm algumas limitações pessoais mesmo, que não conseguem lidar, principalmente porque a gente lida com a família, lida com essas crianças no nascimento, no viver dela, mas também no luto, adaptação aos ruídos e aparelhos, os monitores, bombas, ventiladores, e também é um ambiente, assim como em outras áreas da enfermagem, que a gente precisa estar em atualização constante, porque muitas coisas novas vão chegando e aparecendo.
que é a RDC número 7 de fevereiro de 2010. Essa RDC dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de unidades de terapia intensiva e dá outras providências. Então, além dos requisitos mínimos, ela traz... Na verdade, dentro desses requisitos mínimos, essa RDC traz desde os materiais, equipamentos, pessoal, dimensionamento, tudo que está relacionado ao funcionamento da unidade de terapia intensiva. Então, só para vocês terem uma prévia, nós temos aqui a resolução, que é a RDC número 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação dos projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, que inclui as unidades de terapia intensiva. E a gente vai ter uma RDC mais atual, que é específica para as unidades de terapia intensiva, que foi atualizada ao longo do tempo, mas que parte dela todo o funcionamento, que é a RDC número 7 de fevereiro de 2010. Essa RDC dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de unidades de terapia intensiva e dá outras providências. Então, além dos requisitos mínimos, ela traz... Na verdade, dentro desses requisitos mínimos, essa RDC traz desde os materiais, equipamentos, pessoal, dimensionamento, tudo que está relacionado ao funcionamento da unidade de terapia intensiva. E nós precisamos saber, conhecer esses requisitos, que a gente pode estar atuando em uma unidade, a gente pode estar sendo gerente de unidade, a gente pode participar da implantação de uma unidade de terapia intensiva. Então, todo esse conhecimento para a gente é relevante, até mesmo para a gente sinalizar, fazer cobranças na instituição que a gente estiver inserido, de forma a melhorar a qualidade da assistência das crianças, dos neonatos, das pessoas, que estão requerendo. Na segunda parte de discussão que a gente vai fazer desse final de semana, a gente também vai trabalhar um artigo, falando das competências, do que é que o enfermeiro precisa ter para atuar numa unidade de terapia intensiva. A gente também precisa pensar nos desafios que são enfrentados por esses profissionais diariamente. São desafios cotidianos que no momento de pandemia, por exemplo, se exacerba, e a gente precisa traçar algumas estratégias para que a gente possa enfrentar esses desafios também. Porque os desafios são inúmeros, desde o manuseio de equipamentos até falta de recursos. Na pandemia, por exemplo, a gente está enfrentando o déficit nos recursos por conta do aumento do contingente, sobrecarga de trabalho, ambiente de tensão, falta de recursos humanos, dimensionamento de pessoal. Tudo isso representam desafios que a enfermagem enfrenta no setor de UTI. Além de tudo, pode-se ter o problema em relação à qualificação de profissionais. Esses profissionais são formados, têm especialização, têm experiência, têm treinamento para atuar na UTI. Tudo isso influencia. Na segunda parte de discussão que a gente vai fazer nesse final de semana, a gente também vai trabalhar um artigo, falando das competências, do que é que o enfermeiro precisa ter para atuar numa unidade de terapia intensiva. A gente também precisa pensar nos desafios que são enfrentados por esses profissionais diariamente. São desafios cotidianos que no momento de pandemia, por exemplo, se exacerba, e a gente precisa traçar algumas estratégias para que a gente possa enfrentar esses desafios também. Porque os desafios
são inúmeros, né? Desde o manuseio de equipamentos até falta de recursos. Na pandemia, por exemplo, a gente está enfrentando o déficit nos recursos por conta do aumento do contingente, né? Sobrecarga de trabalho, ambiente de tensão, falta de recursos humanos, dimensionamento de pessoal. Tudo isso representam desafios que a enfermagem enfrenta no setor de UTI. Além de tudo, pode-se ter o problema em relação à qualificação de profissionais. Esses profissionais são formados, têm especialização, têm experiência, têm treinamento para atuar na UTI. Tudo isso influencia. É um artigo publicado em 2011 da revista Latino-Americana de Enfermagem, certo? Então, o outro artigo que a gente vai trabalhar nesse primeiro final de semana é intitulado Desafios e Estratégias das Enfermeiras na Unidade de Terapia Intensiva Natal. É um artigo de várias autoras, né, enfermeiras, um estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa que foi realizada aqui no Nordeste, em Fortaleza, onde foram entrevistadas 24 enfermeiras de 3 hospitais de referência. E aí, algumas dificuldades apareceram, né? Como eu até citei, algumas falta de recursos materiais, material inadequado, dificuldades em relação à qualificação dos profissionais técnicos, superlotação dos leitos, e elas destacaram também algumas estratégias, que é principalmente, né, o conhecimento científico e tecnológico, além da assistência humanizada. Então, para ficar claro para vocês, nós temos 2 textos que serão utilizados para discussão online nos dias 10 e 11 de abril, certo? O primeiro texto é sobre a atuação do enfermeiro na UTI neonatal e o segundo texto é esse sobre os desafios. Façam o possível para ler, grifem o que vocês acharem relevante, façam alterações de vocês a respeito do que vocês lerem, tragam outras referências, se for possível, se vocês tiverem experiência, tiverem algum relato para trazer, vocês podem trazer também para enriquecer a nossa aula, para a gente fazer essa troca. Falem sobre os desafios, né, para quem atua já em UTI neonatal e pediátrica. Quais são os desafios que vocês enfrentam no dia a dia? Quais as estratégias que vocês utilizam para enfrentamento? Vocês percebem que isso está em outros ambientes, está presente na literatura? Tragam para a gente, para a turma discutir essa questão. Eu farei uma explanação inicial a respeito da história, das regulamentações, dessa parte, né, teórica, e aí a gente vai abrir um momento para discussão. Cada pessoa vai ter 5 minutos de fala para trazer a análise do artigo, os pontos que achou relevante, a opinião, a experiência, certo? E vamos vencer esse desafio nosso, que é fazer a aula online, remota, que a gente não pode estar próximo, olho no olho, mas que esses momentos sejam enriquecedores para vocês, que estão em formação, que estão buscando conhecimento, certo? Qualquer dúvida a respeito, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, que eu irei responder, certo? Conto com vocês, levantem questionamentos, tragam novidades, tragam experiências, o que vocês puderem compartilhar para a gente enriquecer nossa discussão. É muito relevante
que aí a gente torna também esse momento remoto mais prazeroso e mais leve, certo? Um beijo, uma ótima semana.